adoração, reverência, eu peço que você feche seus olhos e peça a Deus assim: Pai, o Senhor já falou, está falando, continue a falar. Peça a Deus para falar com você. Porque às vezes nós chegamos nesse espaço aqui de adoração e às vezes fala assim: nossa, como eu gostaria que talvez o meu esposo, esposa, filho estivesse aqui. Mas não, fala assim agora: Deus, fala comigo, continue a falar comigo. Agora, Deus, por meio da tua palavra, que vai ser lida, vamos expor. Então fala assim: Deus, fala, Pai. Faça essa oração pessoal. Pastor, mas eu também nem sei nem orar. Mas é só você falar o que você está sentindo para Deus. Deus querido, Pai bendito, a tua palavra vai ser lida, Deus, e exposta para os teus filhos. Bendito seja o Senhor sobre a tua palavra, Deus. Que o Senhor ache e encontre um lugar em cada coração, Deus. Porque a cada coração que está aqui nessa noite, aos que estão em casa, tem a sua necessidade específica e o Senhor conhece. Só tua palavra, que é viva, é capaz de atingir o mais íntimo do nosso coração. Que assim seja nessa noite, Deus, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Abra a palavra do Senhor Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito por Lucas. Lucas, capítulo 10. A Bíblia, o nosso desafio continua de você trazer uma Bíblia impressa. Mas se você não tem, abre seu celular. Não tem problema. Graças à tecnologia também, né? Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. É um texto tanto conhecido, uma história, né? A partir do verso 25 de Lucas 10 diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a ler? Ele respondeu: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele, em resposta, disse Jesus: um homem descendo de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu aquele homem, passou bem longe. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve compaixão, piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre um próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve piedade dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Pronto. Acabou a mensagem. Todos conhecem esse texto. Só que não, né? Irmãos, esse texto começa com uma pergunta. Um perito da lei, um mestre da lei, um doutor da lei, um conhecedor da lei,
da Torá, dos conhecimentos do que Moisés tinha descrito, do Pentateuco, das leis, do judaísmo, conhecia tudo. Ele era perito, ele conhecia. Mas ele chega para Jesus querendo pôr Jesus à prova, ou seja, querendo testar Jesus. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. Nós, enquanto pastor, passamos por isso constantemente. Até no processo de sucessão pastoral, isso acontece. No concílio, após os 4 anos de teologia, nós passamos por um processo de teste, de prova. Nós somos examinados pelos pastores, que passa ali 3, 4 horas sabatinando, fazendo perguntas teológicas e de conhecimentos gerais, eclesiásticos e assim por diante. Então nós somos testados. No processo de sucessão pastoral, a igreja também testa, pergunta, para conhecer o pastor, para saber a filosofia de ministério, para saber a teologia do pastor e assim por diante. A vida acaba sendo um teste. Para você entrar num concurso, você passa por uma prova, um teste. Seja físico, seja intelectual, seja psicológico. A vida vai te experimentando o tempo inteiro. E esse perito da lei estava então testando Jesus para saber o que aquele Cristo, aquele Jesus, o Messias, estava fazendo ali para desconstruir a lei posta por Moisés. Como perito da lei, ele era aquele que zelava pela lei, para que todos fossem fiéis à lei. Então ele estava testando Jesus para saber assim, quem é você que está tentando desconstruir algo que os nossos patriarcas deixou para nós? Então ele começa a testar Jesus fazendo uma pergunta. E aí o que gira o mundo, quem é desta época vai entender, né? Aquela velha propaganda, o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Cristo é o Messias, aquele que sempre tinha respostas. E às vezes a resposta de Jesus era o silêncio. Ele ficava em silêncio e dava uma resposta maravilhosa. E aí nós podemos tirar lições preciosas, irmãos. Antes de abrir a tua boca, cala-te. Porque a resposta, às vezes, a melhor resposta é o silêncio. O silêncio é uma resposta divina. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Portanto, até Deus fica em silêncio. E quem dirá eu e você? Então, quer responder a uma inquietação de alguém? Às vezes é preciso calar a boca e aquietar o coração. A resposta não é pela defesa do que eu falo, mas aquilo que eu faço em Deus, e Deus mesmo é o nosso juiz. Na verdade, ele é juiz, ele tem um advogado, o diabinho é promotor, e aí tem alguns aí que ajudam ele, o promotor. Mas nós não precisamos ser assim. Não precisamos. Tentando testar Jesus. Mas não sabia ele que Jesus já tinha passado pelo teste dos testes. Iria enfrentar o maior de todos os sofrimentos, é verdade, a cruz. Mas ele já havia sido aprovado, testado, experimentado pelo próprio Espírito Santo. Mateus capítulo 4, quando o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado, provado e aprovado por Deus, foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus. Agora, o que é um perito da lei comparado ao Espírito Santo que levou, permaneceu, cuidou de Jesus no deserto, na fome, sem comer, sem beber? Ele foi testado 3 vezes, em todas as 3 vezes ele foi aprovado. Irmãos, quanto nessa noite já foi testado e talvez não tenha sido aprovado em uma única vez? Por que então, pastor? Porque você não foi conduzido pela pessoa certa, o Espírito Santo. Só é aprovado quem é conduzido pelo Espírito Santo, estando lá com ele no deserto. Até no deserto ele está conosco, irmãos. Eu diria então no texto que Jesus deu uma respirada. Ele respirou, fez uma reflexão interna antes de responder. Alguns especialistas chegam a dizer, antes de dar uma resposta, conte 10. 1, 2, 3. Conte antes de você responder. Obrigado.
Está abençoado, em nome de Jesus. Está quente, não está, irmãos? Está muito quente. 70 mil reais resolve o nosso problema. Amém, irmãos? 70 mil reais a gente resolve botar aqui, vai ficar, nosso Deus. Quem está ouvindo agora lá, aqui, abençoa no nome de Jesus. Que Deus te dê em dobro, que venha no nome de Jesus. Porque está quente, né? Mas Deus é bom. Deus vai abençoar e vai te dar 200 mil e você compartilha com a gente aqui, 70 aí. Está no nome de Jesus. Testando Jesus. Jesus então, olha o que Jesus diz. Irmãos, a pergunta dele é muito boa, não é? Mestre, olha o que ele fala com Jesus. Ele dá aquelas pessoas, né, que gostam de, né, exaltar o outro para depois puxar o tapete, né? Mestre, Rabi, Rabone, quem é o Senhor? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Parece que ele está querendo barganhar, negociar, mas não, ele está querendo testar Jesus. E Jesus dá uma resposta muito simples para ele. Aí aprendemos um outro princípio fundamental. As respostas mais inteligentes são as respostas mais simples. Quando as pessoas começam a se justificar dizendo assim: mas eu não sei falar, pastor. Mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei dar o estudo, eu não sei liderar a célula, eu não sei. Não é sobre eu. E não é sobre ele. Ninguém sabe mesmo, ele sabe. E ele capacita. Jesus diz assim: é isso, meu filho. É simples, meu filho. Guarda os mandamentos. Ah, Senhor. E ele vai lá e cita os mandamentos. Ele faz uma síntese dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, do teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, pronto. Perfeito. Pode ir para o céu. Não é sobre isso. Irmãos, até nós citamos a Bíblia. Nós até falamos da Bíblia. Mas o que a Bíblia fala a meu respeito, o que eu compreendo e sigo? Ele tinha a Bíblia na ponta da língua, a resposta na ponta da língua. Mas aí ele não ficou contente com a resposta. Jesus assim: ah, então vai lá e faz tudo isso aí. Simplesmente ame a Deus, ame o teu próximo e pronto, tá tudo certo. Mais uma vez, irmãos e amigos, nós sempre tentamos achar uma justificativa para aquilo que é injustificável. E aí ele não ficou contente, ele disse assim: então, Senhor, quem é o meu próximo? É aí que Jesus conta a parábola do bom samaritano, que virou canção, virou música, todo mundo conhece. Nessa noite, irmãos, falar de 3 leis do acolhimento nesse texto. Botei 4 ali, mas vou sintetizar porque já passou do tempo. 3 leis do acolhimento. Graças a Deus nós temos caminhado para ser essa igreja que responde aquilo que está no coração de Deus. O coração do texto é essa pergunta, são as perguntas. A primeira que o mestre da lei fez. A segunda ele mesmo fez: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola que todos nós já conhecemos e que li, para exemplificar quem é o próximo. E aqui eu encontro 3 leis do acolhimento. Se nós queremos de fato responder à razão da nossa esperança, que é Cristo Jesus, para as pessoas, você que está aqui nessa noite, igreja, irmãos e amigos, os que estão em casa, existem leis espirituais que nós precisamos compreender para sermos uma igreja, um povo acolhedor. E essa parábola nos ensina sobre acolhimento, sobre tratamento, sobre preocupação, sobre sarar as feridas do outro. Mas para sarar a ferida do outro, eu tenho que estar bem. Bom, que leis são essas? A primeira lei aqui é a lei do ladrão. Essa é uma lei imoral que deve ser quebrada e desconstruída e não seguida.
Essa é uma lei que não serve para ser uma lei para o acolhimento. E essa lei nós devemos quebrar, desconstruir esta lei. A lei do ladrão. Ele é imoral, não ético. Ele rouba aquilo que não lhe pertence. E o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E esse ladrão, seja literal ou espiritual, que é o próprio diabo. Ele é imoral, ele joga sujo, ele bate, ele humilha, ele tira a roupa, deixa o homem seminu, desnudo, sujo, machucado, ferido à beira do caminho, imoral, indecente. Nós vivemos essa realidade de hoje, irmãos. Pessoas imorais, não éticas, que tem duas caras. Ora é uma pessoa, ora é outra. Ora trata de um jeito, ora de outro. Isso não é bipolaridade não, é falta de caráter mesmo. E o ladrão é assim. Na lei do acolhimento não tem isso, tem que quebrar isso. Porque a palavra de Deus nos diz por meio do apóstolo que quando roubávamos, ou quem roubava, não deve roubar mais. Quem furtava, quem se prostituía, quem fazia isso, não deve fazer mais na pessoa bendita de Jesus. Então todo laço maldito deve ser quebrado em Jesus Cristo. E a parábola mostra-nos que o ladrão fez isso com esse homem. Talvez eu esteja falando nessa noite, aos que estão aqui, aos que estão em casa, que já passou por alguma situação de alguém que lhe furtou alguma coisa. É uma situação muito chata, para não falar outras coisas, humilhante. Você trabalha, você conquista as coisas com muito suor, literalmente. E aí do nada aparece alguém, passa, e leva. Leva o seu celular, carro, moto. E aí brota no nosso coração muitos sentimentos, os quais, esqueça agora no nome de Jesus. Porque brota, irmãos. Mas a pergunta continua: quem é o meu próximo num processo de acolhimento? E aí, o mestre dos mestres, Jesus, dar um tapa de luva com muito amor. Se é que tapa tem muito amor, mas tudo bem. Ele chega para o ladrão na cruz e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até para o imoral, o não ético, aquele que te furtou. Quem nunca viu um vídeo? Já vi esse dia um vídeo, um rapaz que num acidente, não foi nenhum ladrão, mas um acidente, acabou atropelando o filho de um rapaz, e aí ele veio a óbito. E o pai foi lá ver o filho, e o cara estava no chão desesperado, porque acidentalmente matou o filho. E o pai foi lá e falou assim: querido, Deus te abençoe, eu te perdoo. Você já viu um vídeo também que já rolando na internet há muito tempo atrás? Uma mãe que foi lá, pegou no pescoço do rapaz que matou o seu filho e falou assim: Jesus te ama e eu te perdoo. Quem é meu próximo? Ah, irmão, o meu próximo é meu irmão que sabe, compreende, que me abraça. Ah, amar o meu irmão é muito fácil, irmãos. Mas amar o não ético, o imoral, o indecente, o corrupto, e aí só o mestre para nos ensinar. Esse é o meu próximo. Você olhar para um bandido e dizer assim: aquela pessoa que furtou e talvez matou alguém, Jesus te ama, e com esse mesmo amor eu também te amo. Irmãos, tem que ser muito crente. Tem que ter muito acolhimento na alma para entender isso.
Por isso que o discurso de Jesus é: bandido bom é bandido convertido. É um bandido rendido. É salvo. Porque você acha que quem que vai para o céu? Os bonzinhos? Então você está enganado no negócio. Foram maus, se tornaram mais ou menos pela graça. Porque bom, Jesus disse que ninguém é. Bom, mestre, bom é Deus. O próprio Jesus disse isso. Irmãos, eu vou ser sincero, mas eu vou ter tanta surpresa no céu. Graças a Deus que a gente vai estar com o corpo, né, transformado. Então não vou lembrar de nada, eu acho, não sei, enfim. É uma outra situação teológica, mas tudo bem. Quantos de vocês já visitaram um presídio, um CDP, uma penitenciária, aquelas bem tensa? É fácil não, irmãos. Não é fácil, irmãos. Mas é um princípio que devemos quebrar, mas também devemos entender que essas pessoas são carentes da graça de Deus. A verdade, irmãos, é que nós somos preparados, ou supostamente preparados, para aquilo que é fácil. Mas para aquilo que é tenso e intenso, nós recuamos. A lei do acolhimento que deve ser quebrada, e que é essa imoral ou imoralidade, é entender que mesmo o bandido, ele precisa ser acolhido não como tal, mas como alguém que precisa ser regenerado. A lei do bandido é: o que é teu é meu. O que é teu agora é meu. Ah, pastor, mas que isso? Também está pedindo demais. Não sou eu não, tá? É a Bíblia. É a Bíblia. Ah, duvido, pastor. E se fosse com você? Eu nem te conto. Mas há uma segunda lei dos religiosos. Os sacerdotes e os levitas. Sacerdote, todo mundo sabe, ou pelo menos pressupõe que sim, era alguém, uma figura do pastor, para simplificar. Era aquele que representava aquele espaço santo, apresentava a Deus os sacrifícios. O levita, não é isso aqui não, tá? Eu sou levita do Senhor. Isso aqui é luxo. Levita limpava o templo. Levita lavava os utensílios do sacrifício. Esse negócio, eu quero ser levita, Renan. Vem. Pega a bacia e toalha. Eu quero ver se você quer ser levita mesmo. E aí passa o levita, passa o sacerdote e diz assim: acabei de louvar a Deus na Igreja Batista. E eu estou tão bem, estou voando no espírito que eu não posso tocar nesse cara. Esta lei também deve ser quebrada para construirmos leis espirituais do acolhimento. O que é teu, o problema é teu, eu não estou nem aí. Esse é o princípio da lei do levita e do sacerdote, que passa, vê o homem no chão, machucado, ferido, chorando, sofrendo, tudo lhe foi roubado, até o mais íntimo da sua alma, e ali ele passa, o santão, e passa por longe. Não posso me contaminar, não posso sentar à roda dos escarnecedores. E ainda cita os salmos: antes tenha prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Tudo fora de contexto. Irmãos, nós não somos santos porque quero ser santo ou porque meu nome tem sobrenome santo.
O que nos torna santo é a graça. E a graça, ela vem para todos. Ela foi derramada para todas as pessoas. É difícil entender isso, algumas pessoas que está como perito da lei, olhando a lei pela lei. A graça, irmãos, e graças a Deus, ela chegou para todos. Mas às vezes algumas pessoas tão santas, tão puras, tão crentes, tão evangélicas, que não se misturam. Já está misturado no ego, já está misturado na vaidade, já está misturado na prepotência, já está misturado na arrogância. Quem é o meu próximo senão? Não quem eu encontro no caminho, mas em cujo caminho eu me coloco. E Jesus, irmãos, respondendo a esse homem, esse perito da lei, ele conta essa parábola como algo tão simples, mas com uma profundidade divina. Ele pega 3 figuras de impactos, ou seja, ele pega o ladrão, para causar logo um impacto na pessoa. Depois ele pega 2 figuras importantes dentro da construção judaica, religiosa, que é o sacerdote e o levita. E essas 3 pessoas passam longe do homem ferido, que precisava de ser acolhido. O que ele está nos ensinando, igreja? Nenhum extremo, nem outro, mas a justa medida das coisas é que produzem resultados. Aristóteles. Nem o ladrão, nem o santarrão, mas a justa medida. E para dar a justa medida, ele fala a quem? O samaritano. Aí ele não bate só com uma mão, ele bate com as 2. Ele diz assim: o ladrão, o que é teu é meu. O sacerdote, o que é teu, o problema é teu, está aí no chão, é porque é pecador, é porque é um miserável. Se quisesse trabalhar, estaria trabalhando, não estaria pedindo um sinal, estaria fazendo isso, estaria fazendo aquilo. Muita gente tem oportunidade. O santo. Você está se reconhecendo em alguma coisa dessas falas, né? Quem já trabalhou com pessoas em situação de rua sabe, irmãos. Nem todo mundo está lá simplesmente porque quer estar. Mas quantos de nós determinamos coisas e fala sobre essas pessoas as quais a gente não sabe a realidade da história? É como esse homem dessa história. Que às vezes a gente passa, esse sacerdote levita passou, não sabia a história, mas na condição de sacerdote de levita poderia passar e parar. Mas às vezes nós não paramos para cuidar das feridas dos outros. Primeiro, porque às vezes nós estamos tão feridos que não dá tempo para sarar a ferida do outro. E às vezes nós estamos tão feridos e não sabemos que estamos feridos. Porque nós usamos uma maquiagem para aquilo que não é possível maquiar. Tem algumas marcas, as especialistas aqui, né? Tem algumas marcas que você pode botar o reboco que você quiser colocar, que vai estar lá. As expressões vai estar lá. Tá vendo isso aqui? Não tem reboco que resolva. Tem coisas que nós maquiamos, mas que Deus sabe que está ferido. Quantas pessoas que estou falando nessa noite que se encontram à beira do caminho ferido, que está assim pedindo socorro, já passou um pastor, 2 pastores, uma igreja, um irmão, muitos e continuam não vendo. Eu tenho muito a te dizer assim, eu sinto muito. Talvez não parou porque acha que é santo demais, talvez não parou porque está ferido também. E como eu já disse, e repito, uma pessoa ferida fere. E um ferido não tem como ajudar o outro. Um cego guiar outro cego, os 2 vão cair no buraco.
E aí Jesus equilibra o princípio do acolhimento com o bom samaritano. E aqui vocês sabem que o samaritano era alguém um pouquinho odiado pelos judeus. Não gostavam dos judeus. Ou o contrário. Quando um passava numa calçada, o outro do outro. Ou, se possível, de uma outra rua. Aquele crente magoadinho, quando te vê, era o samaritano. Nem olhava. Olha o que Jesus faz. Olha os extremos. Ladrão, o sacerdote, o levita e o samaritano que a gente não se relaciona. É justamente esse que Jesus diz assim. Esse que a gente diz assim, é o desprezível. Vem cá, vem. Ele vai lá, derrama óleo, irmãos, sobre a ferida. Ao mesmo tempo que ele quer curar, é como se estivesse ungindo e abençoando. Obrigado, irmão. Nem Adonias, né? A última vez Adonias levaram para ele um garrafão de 20 litros. Né? O samaritano vai lá e pega aquele homem. Olha o que ele faz. Ele derrama vinho, óleo sobre a ferida dele. Pega aquele homem e coloca sobre o seu animal. O que implica dizer que muito provavelmente ele foi andando enquanto aquele homem estava sobre o seu animal. E eu não sei a que distância ele caminhou. Se horas, dias, não sei. Ele coloca esse homem em um hotel. Eu ia falar o nome do hotel, mas ele coloca esse homem em um hotel. Paga 2 denários. Quem sabe a quantidade, o valor de 1 denário? 2 denários. E ele chega a dizer que cuida dele. Quando eu voltar, se houver mais despesas, eu vou pagar. Sabe qual é esse princípio da lei? E a esse nós devemos acolher e receber? O que é teu é meu. A tua dor é minha. O teu ferimento também é meu. Quem é o meu próximo? O ladrão? O sacerdote e o levita? Ou o bom samaritano? Aí o perito da lei diz, claro, Senhor. Qual dos 3? Aquele que teve misericórdia desse homem. Aí Jesus fala assim, então, vamos fechar com chave de ouro esse negócio? Vai lá e faz tu a mesma coisa. É aí que mora o segredo da coisa. Concluo. Certa vez um menino estava vendendo bombons num trem em São Paulo. Imagine aquela loucura. E aí naquele entra e sai, que é quase impossível você entrar e sair. Tentando sair de uma estação na outra, caiu todos os bombons dele, o dinheiro que ele tinha. E as pessoas olharam naquela correria de São Paulo, que aquilo ali é um mundo de todo mundo e sem mundo de ninguém. E ninguém ajudava aquele menino no chão, catando, tateando, alguns até rindo, né? Outros tirando fotinha para depois curtir. Veio um senhor de lá, olhou aquele menino, falou assim, meu filho, levanta. Começou a catar os bombons, pegou o menino, levou no pronto-socorro, porque ele estava machucado, cuidou do menino, né? Deixando ele lá, ficou até o final. Depois, no final, o menino fez uma pergunta para ele. Ô moço, o senhor é Jesus? Ele disse, não, meu filho, eu só sou filho de Deus e irmão de Jesus. Quem é o meu próximo? Se dependesse de você, se dependesse única e exclusivamente de você, para sermos a igreja levada para os céus hoje,
seríamos essa igreja? Seríamos essas pessoas? O que é que você precisa fazer para entender que nenhum próximo vai passar próximo a você enquanto você não se aproximar da pessoa correta, da pessoa bendita de Jesus? Mas o evangelho não pode parar em você, porque ele diz, Jesus diz, sabendo disso, vai lá e pratica você também. A grande questão do evangelho hoje é que o evangelho para em nós. O evangelho é boas notícias, e as boas notícias devem sair como um vento. A questão é que normalmente chegam as más notícias, muito mais rápidas do que as boas notícias. Que você nessa noite possa entender dessas 3 leis. A do ladrão, o que é teu, o que é teu é meu. A do santo, né? O que é teu continua sendo teu e eu continuo sendo eu no meu canto. E a do bom samaritano, o que é teu é meu e o que é meu é teu. A sua dor é a minha dor. Os meus bens também é teu. Irmãos, o problema não é ter as coisas, o problema é as coisas nos ter. Sabe por que algumas pessoas são infiéis a Deus? O problema não é ter o dinheiro. A Bíblia diz isso. O problema é ter amor ao dinheiro. E tem gente que rouba a Deus porque tem amor ao dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. É por isso que lhe falta. Em que estamos roubando a Deus? Aquilo que nós colocamos como Deus. Esse homem nos ensina isso. 2 denários. Poderia ser hoje 2 dias como um professor. Que não é muita coisa, né? Mas tudo bem. Ele entrega 2 dias de trabalho e diz assim, olha, quantos de nós estamos dispostos a entregar 2 dias para Deus? 2 horas, 1 hora, R$1, R$10. Nunca temos. Imagine dar para alguém. Eu estou querendo no nome de Jesus. Alguém vai dar o ar-condicionado. Irmãos, Deus te deu, Deus tem te dado. Compartilhe. Bênção que não é compartilhada se torna maldição. A bênção tem que chegar e bater e compartilhar. E compartilhar. Esse homem nos ensina isso. Feche seus olhos, eu quero orar por sua vida no nome de Jesus. Quem é você nessa noite? O ladrão, eu tenho certeza que você não é. No nome de Jesus. Talvez o santo. Talvez o bom samaritano. Quem é você? Querido Deus e bendito Pai que estás nos céus, obrigado, Deus, por tua palavra. Que essa palavra continue entrando em cada coração, em cada vida nessa noite. Que essas palavras, Deus, proferidas aqui, encontre lugar, Deus, nos corações mais necessitados, Deus, do Senhor. E todos nós necessitamos. Que essa palavra ministrada nessa noite se torne uma lei espiritual, a do bom samaritano. O teu sofrimento é o meu sofrimento, a tua dor é a minha dor. Que possamos compartilhar o que temos de melhor, e o que nós temos de melhor é o que o Senhor tem nos dado, a vida. Assim eu oro, abençoando os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Amém, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver um vídeo. Um vídeo, pode entrar, os adolescentes, todo mundo pode entrar, por gentileza.